Florianópolis. Paulo Millet ao vivo e traz as informações para a gente sobre a entrevista que fez com o senador Espiridião Amin, em função aí do nosso movimento importantíssimo, o movimento da FESC, em parceria aqui com o nosso Grupo ND. Santa Catarina não pode parar, falando aí da infraestrutura das nossas rodovias. Paulo Millet, por favor. Márcia, a gente tem dividido, né, com os nossos telespectadores essas entrevistas que a gente fez lá em Brasília, porque a gente sempre fala, né, tanto os senadores quanto os deputados, eles são realmente as vozes dos catarinenses lá em Brasília e são eles os interlocutores com o governo federal na busca por recursos aqui para o estado de Santa Catarina. Então a gente conversou na entrevista de hoje com o senador Espiridião Amin, o senador que ele é um entusiasta quando se fala em infraestrutura no estado, ele sempre é muito atuante nesse assunto. E a primeira pergunta que eu fiz para ele, justamente, foi por conta de todos esses entraves que Santa Catarina vem vivendo nas estruturas rodoviárias federais, mas qual seria então o compromisso do senador, né? Já que o negócio está andando a passos muito lentos aqui no estado, nas obras das rodovias federais. Então eu perguntei para ele, nesses 35 anos, já que o senhor comentou, né, que é muito atuante, que sempre a bandeira dele foi a infraestrutura, qual é o compromisso do senhor com as rodovias federais de Santa Catarina daqui para frente? Vamos ouvir o que ele respondeu. Olha, o meu compromisso tem pelo menos 35 anos de vigência e existência. Porque tanto como secretário de Transportes e Obras, quanto como governador, o principal compromisso, já que eu não mencionei a minha parte, a minha contribuição pessoal como governador, é na 470, que é hoje considerada uma rodovia crucial para a exportação dos bens com valor agregado que Santa Catarina despeja no litoral, especialmente nos nossos portos. E a BR-470 está sendo duplicada e há um entrave lá, um problema com recursos, né? Tanto que o governo de Santa Catarina disponibilizou recursos dos cofres públicos do Tesouro Estadual aqui de Santa Catarina para poder ajudar o governo federal a tocar essa obra. Também a BR-163, a BR-280, a 282 agora recentemente, né, 50 milhões de reais para tentar colocar lá terceiras faixas nos pontos mais críticos. E aí eu perguntei para o senador, né, com relação a essa falta de recursos, né, o que a bancada tem feito com relação a isso, já que os recursos que vem para Santa Catarina de retorno dos impostos federais tem sido, de acordo com todo o setor produtivo e também reconhecido pelos próprios parlamentares, muito abaixo daquilo que Santa Catarina arrecada. Santa Catarina é o 6º estado em arrecadação e é o 23º em retorno de tributos federais. O senador falou sobre isso e deu um detalhe muito importante de que esse ano a bancada catarinense conseguiu reverter um veto, um corte aí muito significativo no orçamento de Santa Catarina na infraestrutura viária, conseguiu reverter, mas no final do ano a gente teve aí a notícia de um corte, né, nesse finalzinho de ano, comecinho de dezembro ali na verdade, de 40 milhões de reais da 470 e de outras rodovias, o que gerou aí um desconforto. Essa entrevista foi feita antes desse corte anunciado pelo governo. O senador se posicionou muito veementemente com relação a isso, mas ele falou com relação aos recursos. Vamos ouvir. Qual o estado da federação que vai receber mais recursos federais no Orçamento Geral da União para construção de rodovias federais? O povo catarinense não sabe. Santa Catarina. Porque nós conseguimos recuperar tudo que foi perdido com o veto governamental em março e agora em outubro ultrapassamos um pouquinho a marca dos 268 milhões, chegamos a 272. E na proposta orçamentária para 2022, somos o número 1 também. Isso é fruto do quê? Do esforço da bancada federal, das forças vivas de Santa Catarina. É satisfatório? Não. Quero dizer o seguinte, a decisão do governo do Estado, do governador do Estado, com forte apoio da Assembleia e do Fórum Parlamentar, conseguiu viabilizar essa ajuda inédita em termos de dinheiro, não inédita em termos de execução de obras federais. O senador também falou que o momento, né, já que o Estado aplicou e disponibilizou esses recursos aí de 465 milhões, que há de se fazer um esforço da própria bancada junto ao governo federal para que esse dinheiro volte para Santa Catarina, ou seja, descontado da dívida de Santa Catarina com a União, mas que Santa Catarina não saia nesse prejuízo com esse dinheiro. E o senador
falou que precisa ser feito um esforço nesse sentido por parte dos parlamentares. Com relação a esse valor ali que a bancada conseguiu retornar, só vamos reforçar novamente, essa entrevista foi feita antes, né, do anúncio, lá saiu no dia 29 e 30 de novembro no Diário Oficial da União, o corte daqueles 45 milhões para as rodovias, 40 milhões para as rodovias aqui de Santa Catarina, e o senador depois ele se posicionou muito firmemente, né, fez uma crítica muito agressiva, inclusive, com relação ao governo federal desse corte, depois da bancada ter conseguido reverter os vetos lá de março. O senador também falou sobre o futuro das rodovias federais aqui de Santa Catarina e sobre a posição da bancada federal daqui para frente para que as obras não parem aqui no estado. Vamos ouvir. Primeiro, concluir os projetos, saber o que vai ser duplicação, o que vai ser terceira faixa, o que vai ser concedido para a iniciativa privada. Isso ainda vai demandar muita luta e nós temos que apressar a realização de projetos. E sempre que se fala em projeto, tem que falar sobre a fonte do dinheiro para bancar o projeto. Nós temos hoje uma conjunção de esforços bastante razoável, mas o orçamento do governo federal não vai ser solução para isso. Até porque, né, Márcia, não adianta anunciar obras e não ter recursos garantidos, que a gente vai ter uma situação como a gente tem visto aí nos últimos anos, historicamente aqui em Santa Catarina, obras que começam e que param porque depois não tem dinheiro para continuidade dessas obras. Então essa foi a entrevista que a gente fez com o senador Espiridião Amin. A gente tem outros parlamentares que a gente vai continuar exibindo durante essa semana e nas próximas semanas nos veículos do Grupo ND. E a gente lembra mais uma vez do abaixo-assinado, que faz parte da campanha SC Não Pode Parar, o movimento da Fiesc em parceria com o Grupo ND, para exigir mudanças e mais investimentos nas rodovias federais de Santa Catarina. O abaixo-assinado vai ser entregue lá em Brasília, então a gente está pretendendo fazer deste o maior abaixo-assinado digital da história de Santa Catarina. Então você pode colocar sua assinatura lá, sosbrs.com.br, é de graça, não precisa pagar nada. A plataforma, logo depois que você faz a assinatura, exibe um banner lá de uma contribuição espontânea, mas você não precisa fazer qualquer tipo de doação. Assinou, colocou os dados lá, já está a sua assinatura garantida lá para exigir mudanças. E também eu sempre falo isso, né, Márcia? A gente fala da infraestrutura, mas a gente está falando, além da parte econômica, né, da viabilidade econômica para Santa Catarina, para o desenvolvimento, da segurança, né, de que tem muitas pessoas, né, muitas famílias chorando perdas aí, pessoas que morreram nas BRs aqui do estado, e a gente precisa melhorar, inclusive, essa parte da segurança, e o abaixo-assinado está aí para isso, Márcia. Certeza, Paulo Miller. Vou seguir o nosso giro de notícias pelo